Olá a todos vocês da Lusofonia, né? Esse é o primeiro programa do ano, né? Agora é o dia 31 de janeiro de 2020, dia de Dom Bosco. Ah, hoje, É, é, hoje é. É, Então esse é o primeira lusofonia do ano. E vamos ver, né, se como será, né? Vamos aí desenvolver. Eu digo que o tema, eu digo que o tema é sobre guerra híbrida, mas eu tenho notado na nossa experiência que às vezes a gente vai falar de uma coisa, mas acaba falando de outra, né? Então fica só como sugestão de tema, né? tá? E, bom, peço aos participantes para desligarem o microfone quando não estiverem falando, até porque, de certa forma, é uma receita de sucesso, né? E vamos então prosseguir no programa. Meu nome é Fábio Chamon, falo de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil, e comigo está André Moreira, que está em algum ponto do Brasil, e Daniel Leal, que substitui o Max em algum ponto de Portugal. Vamos desligar o Vou desligar aqui o microfone. Se apresenta aí, Daniel. Vou desligar aqui também. Ah, olá a todos, eu sou Daniel Leal. Eu, à semelhança do Brito, também estou no Bloco de Direita. Já devem ter referenciado esse projeto aqui. Acho que também se alinha bastante com o propósito que é o Triângulo Lusófono. Eu sou um jovem, tenho 19 anos, ah, e tenho estado muito interessado no que toca à política também. E decidi dar o meu contributo não só à sociedade, também como para o mundo. E agora estou a juntar-me nesta reunião. É uma honra, na verdade. Também posso dizer que não vou ser um substituto para o Brito. Eu não me considero tão. Não considero que tenha o mesmo peso que o Brito, mas direi o meu melhor. Obrigado. O Daniel, além disso tudo que ele falou, ele é contrabaixo, né? A voz dele é de baixo, baixo profundo. Não sei que se ele canta, mas tem uma voz que até é difícil aí de achar. Se ele cantar com a mesma altura aí que ele fala, é um prato aí para os corais de Portugal. Meu nome é André Moreira, sou advogado, militante de esquerda, de direitos humanos, um crítico do modelo que a esquerda tem adotado no Brasil nos últimos 13 a 15 anos e também um crítico de algumas experiências da esquerda na América Latina, mas crítico sempre pela esquerda, crítico no sentido revolucionário. Estamos aqui para trabalhar esses temas aí, gerando aí algumas elucidações e muitas confusões. Um abraço aos dois camaradas que estão comigo hoje. Vamos lá, então. Espero que o Samuel possa chegar a tempo, principalmente para esclarecer sobre um processo em curso no mundo, né? Não é uma novidade mundial, mas se mostra que em Angola a guerra híbrida, eu nem digo que chegou por lá, porque ela já existia há um certo tempo, né? Seria, conseguiu, ou está se conseguindo plantar, tomar medidas mais efetivas. Parece que lá em Angola, o primeiro-ministro, não sei se é o primeiro-ministro, o presidente resolveu
querer vender todos os ativos e do petróleo, né? Só para fazer uma recordação, o Samuel, em um dos programas, já estava falando sobre a companhia petrolífera Sonangol, que cuida do petróleo e, no caso, o petróleo, Angola depende muito mais do petróleo do que do Brasil, conforme ele mesmo falou, que 80% das receitas e para o bem-estar do povo angolano vem da receita petrolífera, e ele disse que uma das conversas ele fala que Angola corre um risco de guerra híbrida que contrapõe o que diz o Wellington Calazans, que Angola conseguiu ou segue conter, né? E seria até interessante, se não for nesse programa, num programa posterior, ele via falar sobre o que está acontecendo em Angola, que tem o mesmo processo em relação ao Brasil e ao mundo, que é você contar com agentes do Judiciário, do Ministério Público e até, quem sabe, aí com o chefe de Estado, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, do caso com Dilma Rousseff, e no caso, por exemplo, que é o caso mais clássico, é o caso de Leni Moreno, que foi o candidato de Rafael Correa e, quando assumiu, resolveu contrapor, né, todas as medidas da chamada Revolução Cidadã, né, da conhecida Revolução Cidadã. Bom, prosseguindo, há um projeto que entre nós há um projeto entre nós que de escrever um livro sobre a guerra híbrida, que na verdade é uma trilogia, né? E então eu resolvi abrir esse programa para justamente falar sobre isso, embora, como eu já falei, fica apenas como uma sugestão de tema, porque pela nossa experiência, às vezes a gente quer falar uma coisa, acaba falando outra, né? Mas eu estive agora ouvindo o Duplo Expresso, que é um canal no YouTube, e mais do que um canal no YouTube, é uma comunidade de ativistas que eles falam que deu várias explicações sobre guerra híbrida, e acho que talvez seria interessante a gente falar nessas breves linhas. Fábio, você me permite? Veja só, toda vez que você cita Dilma, eu fico pensando por que vocês não citam Lula, né? Porque vocês têm uma proteção com o Lula em relação a essa questão da guerra híbrida. E veja só, a guerra híbrida é só um momento, essa que vocês sustentam, né? É uma nomenclatura por uma estratégia, por uma tática de atuação dos países centrais aí, né, das potências mundiais, dentro, especialmente dos Estados Unidos, dentro dos países, seja na América Latina, seja no Oriente, no Oriente Médio, né, de forma a controlar a política dentro desses estados, sem uma guerra aberta, manifestada, mas utilizando de estruturas que eles construíram durante algum tempo nos convênios e nos acordos mantidos com esses países, e que construíram essa condição de intervenção dos Estados Unidos através de atores locais. Vamos falar uma coisa: durante todo o governo de Fernando Henrique, durante todo o governo Lula e Dilma,
os Estados Unidos financiou a Polícia Federal. A gente conhece esse fato. Esse financiamento criou estruturas na Polícia Federal, em relações com o Departamento de Estado americano, que hoje estão sendo utilizados. Por outro lado, também convênios entre o STF e o governo americano permitiram, na verdade, o governo brasileiro e o governo americano permitiram a ida de juízes, especialmente juízes federais, para os Estados Unidos durante a década de 2000 e seguinte, para formação lá e convênios de formação para combate do crime organizado, lembrando aí da lei de organizações criminosas aprovada ainda durante os governos do PT, que ampliava a possibilidade de relação internacional de órgãos de persecução criminal internacional, e esses convênios todos formaram isso que nós estamos vendo aí. Moro é resultado disso. Faça a conta para saber quando que Moro começa a ser juiz e aonde foi a maior parte da atuação dele como juiz federal. Moro chegou a ser juiz federal no Supremo, não como ministro, mas como juiz auxiliar da ministra Rosa Weber, se eu não me engano, que foi indicada no governo de Dilma. Quer dizer, essas escolhas todas estiveram na mão do PT em algum momento, e o PT, numa posição que ele chama de republicanismo, mas que eu acho que é um eufemismo para um rendimento, né? O PT se rendeu mesmo a acordos com com o poder econômico, através dos bancos, através do governo americano, através da própria burguesia local, né, nacional, que ditou muito da política internacional do Brasil. O PT, na verdade, criou as condições para esse golpe que foi dado aí, que eu sempre me refiro a um golpe na população, nos direitos da população brasileira, e não um golpe no governo da Dilma ou um golpe no governo do PT. Muito embora o PT goste de capitalizar esse golpe em favor dele. Então, essa tática da guerra híbrida é só uma delas. A guerra também se faz contra a população brasileira, por exemplo, com a tática da guerra contra as drogas. A guerra às drogas, que é lá de 71, do Nixon e tudo mais, ainda continua sendo feito pelos Estados Unidos dentro do território brasileiro. E essa guerra às drogas ela tem dois efeitos muito interessantes. O primeiro efeito é o efeito internacional. A gente sabe que os Estados Unidos mandam na política na América Latina com essa política da guerra às drogas. Dirigidas para cá, do México para baixo, todo mundo sofre influência americana a partir da guerra às drogas, inclusive que abre esses caminhos aí para colaboração, cooperação entre os aparelhos de persecução criminal americanos e dos países da América Latina, e financiamento do governo americano, através do Departamento de Estado americano, de ações de combate ao tráfico de drogas na América Latina. Mas também dentro dos países, essa guerra ela tem esse efeito especialmente sobre a população negra e mais pobre do Brasil, que tem morrido aí no modelo genocida de política, de necropolítica criminal, tem esse efeito aqui dentro da nação. Então, toda vez que você falar que um governante, e você citar o Lenin Moreno, citar Dilma e citar outro governante aí nessa questão da guerra híbrida, vamos falar do Lula também. Lula também foi responsável. Se ele foi responsável intencionalmente ou não, eu não sei, mas ele fez os acordos, ele construiu as condições para que hoje a nação brasileira seja alvo dessa direção via Bolsonaro, Moro, dos interesses que são representantes dos interesses americanos. Vale lembrar, e aí que a questão da abertura da Petrobras ela vem acontecendo, da abertura do monopólio sobre a exploração do petróleo aqui, que seria o tema nosso, vem acontecendo desde os governos Lula, mas se aprofundou no governo Dilma e depois ele foi no chão no governo Temer, e agora Bolsonaro abre ainda mais, escancara ainda mais a entrega do patrimônio nacional. Mas esse projeto já estava pensado antes. Toda vez que um partido de esquerda chega ao poder,
para fazer conciliação de classe e aceita a condição de gerenciar no chamado capitalismo humanizado os interesses da classe dominante, vai acontecer isso que a gente pode chamar de guerra híbrida hoje, ou de interferência de um país na política interna do outro, mas vai acontecer e vai acontecer sempre pela direita, como está acontecendo aqui no Brasil agora. Bom, só para fazer uma parte, o fato de você, eu quero retomar o que você disse no programa anterior, que você falou no, numa das suas participações eh, que a guerra híbrida não pode ser motivo para justificar tudo, né? Que a gente foi vítima de uma guerra híbrida. Eu entendo que realmente é importante avaliar o que pode, avaliar o que as condições que foram feitas para se criar uma guerra híbrida, né? Então, eu entendo que se tiver que fazer meia-culpa, se tiver que apontar os erros que ocasionaram, eu concordo completamente com você que guerra híbrida não se exime de culpa ninguém, né? Então, agora o fato do presidente Lula, eu entendo que houve essa colaboração ainda no governo Lula, né? Como, por exemplo, essa questão que você falou da ENCLA, né? Que foi uma associação do Ministério da Justiça com com o governo dos Estados Unidos, né? Para levar juízes e promotores para lá, e aí que serviu de formação para eles. E E teve também essa questão que foi um erro no governo Lula, né? De fazer aquela lei que parece boa, que procura separar o usuário do traficante. A ideia é boa, né? Mas a gente sabe que onde é que isso dá, né? Que quem pertence a uma classe mais abastada é o usuário, quem não é, no caso, fica como traficante, né? Então, é, o que é possível, o que é possível verificar que com certeza houve erro sim no governo Lula que, que de certa forma possibilitou que se criasse talvez essa tempestade perfeita, principalmente esse republicanismo que simplesmente atrasou, que não, como é que eu posso dizer, que não procurou beneficiar nem o Partido dos Trabalhadores nem o povo, né? Mas que os maiores beneficiados foram realmente o que nós chamamos de elite, né? Ou chamamos de o capital. A gente podia agora ouvir o Daniel. Daniel, como é que você tem visto essa questão aí do seu ponto de vista? Relativamente a Portugal ou Brasil? Acho que você pode falar um pouquinho aí da Portugal, de certa forma. Fábio, eu vou ficar um pouquinho com esse aberto aqui, porque eu acho que facilita a nossa interação. Portugal, de certa forma, é um país periférico dentro de um bloco central, que é a Europa, né? E Portugal acho que passa, em certa medida, também
por essas intervenções. Como é que vocês têm conseguido enxergar isso aí? Bom, a meu ver, por aquilo que eu estou a compreender daquilo que se verifica ser a guerra híbrida, Portugal, na verdade, também sofreu bastante com a guerra híbrida. Podemos afirmar que os movimentos de descolonização de Portugal, face face a Portugal, foram muito promovidos pelos blocos, quer seja dos Estados Unidos, como também da antiga União Soviética. Mesmo o 25 acabou por resultar na nossa independência, no sentido do Estado Novo, e instaurou a democracia. Se formos ver, isto tudo teve uma grande mão por parte dos Estados Unidos. Os nossos líderes respondem primeiramente aos líderes dos Estados Unidos. E se formos ver, todo o processo de descolonização foi feito, digamos, à pressa. As colónias foram largadas de tal forma que não tinham organização necessária para ter a sua independência. Isto é, instauraram fantoches e apesar de muitos Estados terem instaurado democracia, o que se verificou foi que, apesar de terem uma democracia, ainda tinham as mesmas famílias, os mesmos líderes a liderar, apesar de ter uma democracia. Isto porquê? Porque não passavam nada mais do que meros aparelhos para realizar os desejos dos Estados Unidos ou da União Soviética. Daí também se verificou o aumento da corrupção e também a exploração dos recursos naturais desses mesmos países. Como é, por exemplo, o caso da Angola, com a exploração de petróleo. E também, como mencionaram, o Brasil. Portanto, acho bastante que Portugal sofreu, e até, na verdade, ainda sofre com essa questão da guerra híbrida. No processo do que o Fábio chama de guerra híbrida, entra, viu, Daniel, talvez a guerra híbrida seja muito mais característica do momento que a gente vive hoje, porque é imprescindível falar na questão dos meios de comunicação. E como as redes de comunicação hoje estão muito mais mundializadas, né, e com acesso bastante ramificado, né? Então, você faz a guerra através, inclusive, da informação, que é isso que tem, por exemplo, acontecido agora aqui na América Latina, com o golpe que foi dado na Bolívia. É interessante quando você ouve pela Telesur, por exemplo, o que aconteceu na Bolívia e ouve por uma das redes mundiais aí, de perfil mais de direita, aconteceram duas coisas diferentes. Uma foi a libertação da Bolívia e na outra foi um golpe de Estado. E, de fato, quem acompanhou o que aconteceu foi um golpe, porque o Exército retirou o poder, retirou a proteção constitucional de um governador, de um presidente que estava no exercício do mandato, né? Então, eu entendo quando você fala do impacto que teve o processo aí da independência das colônias de Portugal, e eu acho que se acontecesse hoje, ele teria um processo muito parecido com o da guerra híbrida. Mas naquele momento, talvez tenha sido mesmo a guerra que a gente chamava naquela época da Guerra Fria, né? Da disputa entre as duas grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, naquele momento, fazendo disputa em territórios estrangeiros. E aí pode ter acontecido isso no processo de independência das colônias de Portugal. Mas eu queria até perguntar uma coisa a você, porque eu já ouvi o Samuel falando um pouco disso.
vocês não têm um saudosismo do Portugal colonizador, não, né? Assim, eu acho que isso é interessante até para a gente entender, porque tem um pouco de relação com quando a gente fala a questão da guerra híbrida. O fato de Estados Unidos e União Soviética terem interferido nos processos de independência das colônias de Portugal, assim como de outros países da Europa que tinham colônia na África, não importa em reconhecer que aquela liberdade, aquela independência era urgente e necessária. Essa é uma pergunta que eu faço para você, mas o Fábio está aí também para falar um pouquinho sobre isso. Qual é que é a mesma pergunta? Perdoa-me. A pergunta é a seguinte: o fato de vocês reconhecerem a interferência americana e da União Soviética nos processos de independência das colônias de Portugal não implica em desmerecer o processo de independência como um processo que era necessário e que já não cabia mais no mundo naquele momento, né? No momento que acontece, a gente está falando aí da década de 70, esses processos de independência eles aconteceram no mundo inteiro. A pergunta que eu faço para vocês que assim, reconhecer uma interferência americana e russa nesse processo não quer dizer que vocês sejam contra os processos de independência, sim, e a favor de um colonialismo português como política externa de Portugal. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo que você me diga. Eu posso dizer que é o seguinte, a meu ver, a meu entender, Portugal deve sim não ser entendido como colonizador, mas sim como o vínculo entre as colónias, as ex-colónias. Podemos dizer que o movimento de autodeterminação que se verificou nas colónias sempre existiu durante a época colonial, porém houve alturas em que não se verificava assim tanto. E foi mesmo os Estados Unidos e a União Soviética que se aliaram no sentido de estabilizar as colónias e de criar grupos revolucionários para poder combater Portugal. Também há outro aspecto que eu verifico, que é qual será o benefício que isto teve para essas mesmas ex-colónias. Como nós podemos ver, poucas dessas mesmas colónias conseguiram desenvolver-se. Há altos índices de corrupção, porque, como eu já anteriormente mencionei, elas foram deixadas ao abandono. Houve aqui uma certa altura em que se supôs, antes da libertação das colónias, digamos, a preparação para a independência das mesmas. Mas isso acabou por não avançar. E acho que isso também teve uma certa influência no desfecho que teve. Não sei se respondi. Entendi. Mas veja só, me parece uma das questões que me fica, eu fico pensando é o seguinte: eu entendo que a ideia de que Portugal mantivesse como que a gente poderia, isso que depois se tornou a comunidade de língua portuguesa, uma relação internacional de paridade, respeito, de autodeterminação, de respeito à autodeterminação dos povos de língua portuguesa como o fim do processo de colonização. Só que me parece que esse processo não acabaria também, porque Portugal mesmo vivia debaixo de uma ditadura, né? Uma ditadura de natureza, assim, de moldes fascistas, inclusive, né?
muito parecido com a ditadura em Espanha e na linha daquilo que foi o fascismo italiano, com as suas peculiaridades, mas era isso, né? Inclusive uma ditadura que tinha uma grande relação com a ditadura que estava no Brasil aqui desde 64, a de Portugal ainda, inclusive, mais antiga, né? Naquele momento já era Marcelo Caetano presidente, né, de Portugal. Mas quando a gente fala assim, de manter os laços da comunidade de língua portuguesa num processo gradativo, ou então um processo pensado de independência das colônias, não me parece que isso fosse possível no momento, por conta do momento em que vocês viviam, e só acontece esse processo de descolonização justamente porque acontece a Revolução dos Cravos, aí, né, o 25. E a grande questão é a seguinte: será que Portugal estava preparada ou está hoje preparada para receber as influências das colônias? Porque veja só, no Brasil, vamos falar da língua portuguesa. No Brasil, o português que já vem, né, de Portugal com influências outras, né, o português herda do árabe aí uma série dos seus termos aí, talvez bastante importante, né, a contribuição do árabe para a formação do português. Aqui no Brasil nós ainda incorporamos os dialetos e as línguas que vieram da África, e ainda as línguas indígenas, incorporando tudo isso ao português. Será que Portugal estaria preparado, Daniel, para receber o português do Brasil, com toda a sua diferença de prosódia, com sua semântica renovada, com a sua forma de entender a língua, que difere bastante de como o português de Portugal usa? Então, quer dizer, esse processo, para ele ser igual, a influência tem que ser recíproca, e não colocar o Portugal como um centro. Obviamente, historicamente, foi o país que ocupou de forma colonizadora todos esses países da língua portuguesa, mas Portugal teria que abrir mão de ser o centro disso, ter a sua importância histórica, mas ser uma nação em igualdade de condições, inclusive com igualdade de condições para intervenção, interferência mútua do ponto de vista cultural. Eu tenho dúvida se isso aconteceria naturalmente, né? Mas nisso eu não estou querendo dizer que eu não acho que aconteceu interferência americana e soviética no processo da libertação. Mas é que o fato dela ter acontecido não desmerece os processos de independência. Mas antes eu pergunto ao Daniel se ele aprendeu na escola, se ele aprendeu na escola que existe mais países que falam português, já que o Max diz que um dos programas ele fala que na escola não se diz que tem outros países de língua portuguesa, e procura-se fazer apenas uma rápida menção, como se fosse relevante, a história de Portugal como colonizador. E aí a gente vê, por exemplo, certos movimentos, como, por exemplo, as nossas obras literárias terem que passar por um processo de tradução, entre aspas, em Portugal, até como uma forma de sustentar esse isolamento. Perdoa-me, eu sem querer ser chamado. Nós na escola, por acaso até mesmo na disciplina de História, nós mencionamos as ex-colónias, nós falamos como é que correu a colonização do Brasil, também falamos a questão da escravidão transatlântica,
E também temos vários artistas de origens PALOP que são lecionados nas aulas de português. Tanto que é um dos módulos que nós temos que dar nas aulas. A visão que nós temos pode-se dizer que é um pouco unilateral. Não digo isto no sentido pejorativo, nem nada que se pareça. Mas creio que era isto que queria que eu respondesse, não era? Fábio, eu acho que a gente podia ficar com o microfone aberto, porque eu acho que a intervenção mais rápida talvez seja interessante. Eu queria que o Daniel explicasse um pouquinho mais assim, como é que é essa sua perspectiva de que seja unilateral. Explica um pouquinho para a gente isso, assim, que visão que é unilateral e essa questão da tradução das obras vindas do português brasileiro. Isso é uma questão interessante. Isso ocorre mesmo, Daniel? Porque eu sei que Portugal tem uma coisa de defesa da língua que, por exemplo, historicamente Portugal sempre traduziu, inclusive, nomes próprios de autores estrangeiros e tudo mais para o português, que os outros países também fazem, né? Também adotam os nomes da forma que seria escrito na sua língua. Mas entre Brasil e Portugal, existe essa necessidade de tradução para um português de Portugal daquilo que seria o português no Brasil e para algumas obras? Porque isso tem a ver com essa questão da aceitação da influência recíproca, né? Da influência cultural recíproca. Bom, o que eu posso dizer é que depende mesmo do módulo que esteja a ser lecionado na disciplina de português. Nós costumamos ter artistas, PALOP, que também participam nos módulos da disciplina de português. Sim. Agora, que eu verificasse algum tipo de tradução, eu não o verifiquei. Tanto que há vários artistas que, por vezes, não têm as suas obras traduzidas e temos vários, podemos dizer assim, por alto, estrangeirismos, palavras mais típicas do Brasil, que podem aparecer também nesses mesmos textos. O dia que eu ler uma obra de Jorge Amado e ver que é português lusitano, eu jogo fora. Eu acho afronta. Não, e não tem sentido. Tem uma coisa que os árabes dizem, que não se lê o Corão a não ser em árabe, porque o sentido dele só se consegue aprender em árabe. Não tem sentido ler Jorge Amado no português lusitano. Até porque quando os portugueses de origem lusitana, assim, quando a pessoa de origem lusitana é referida em Jorge Amado, ele usa a linguagem do português lusitano como representação da origem daquela figura. Então, não dá para falar os termos da Bahia de Jorge Amado em português lusitano, não tem tradução, ainda que seja a mesma língua, né? É o que eu digo, viu, Daniel? Aqui a gente somou ao português. Tem uma fala que eu não sei se é do Sérgio Buarque de Holanda, que diz que a mulher preta africana escrava pegou o português, que é uma língua, de certa forma, dura, do ponto de vista da prosódia, mastigou e colocou na boca do filho do português, porque a ama de leite geralmente era uma mulher escrava, né? Uma mulher negra. Verdade. E essa diferença da prosódia do sotaque nosso, ela é devida em grande parte aos povos bantus e que, sobretudo, das influências da África, foram, sobretudo, dos povos bantus, que, vou dizer assim, arredondaram o português, inclusive botando as vogais de forma mais expressivas, né? Porque a gente sente na fala do português de Portugal uma certa eclosão das vogais, principalmente as vogais do final
do final das palavras, elas quase desaparecem, né? E Austeridade vocálica. Hã? Austeridade vocálica, segundo Gregório do Vivier. É característico de como o português evoluiu em Portugal, né? Então, e quando vem para cá, essa interação com o falar banto criou esse português aqui. Quem ouve a gente falar sabe que a gente está falando a mesma língua, mas a gente sabe que é uma diferença de prosódia e uma diferença de sotaque muito, muito interessante, né? Assim, que é da própria diversidade do português. Uhum. Daniel, você fala planejar ou planear? Você fala planejar ou planear? Planear. Planear. A gente fez uma brincadeira no Twitter sobre que tanto o Max quanto acho que o Samuel também falam muito planear, né? Eu falei. Sim. Aí eu conversei até com ele, com um professor de português que é amigo do Max. Eu falei, não, aqui no Brasil a gente fala planejar, tanto que teve até o Ministério do Planejamento que o Bolsonaro extinguiu, né? E lá aí seria Diga. Não, eu tô falando assim, lá em Portugal seria planeamento, não é isso? É planeamento, é. E aí o Max disse que que planejar é um termo mais espanhol. Então, enfim, eu não sou linguista, mas eu acho que talvez com o reinado do Filipe II, que o Brasil fez parte da Espanha, eu soube por um outro fato que existe aqui no Brasil uma raça de cachorro chamada Paulistinha, talvez o André também conheça. Terrier. Ele é um terrier pequenininho. Ele é porque dizem, né, que veio em massa uma raça de cachorro. Que chama Fox Paulistinha. Ele é um Fox, na verdade. Mas é um Fox. Sim, mas parece que é uma mistura de uma raça espanhola chamada Ratoneiro Bodegueiro Andaluz. Você deve conhecer. Sim. Então talvez eu teria que estudar, né? Teria que ter um linguista para falar. Talvez alguns termos da língua portuguesa no Brasil talvez teve essa influência espanhola, mas aí um linguista que tem que falar isso. Fábio, o dicionário do OAS traz a origem de vários termos e muitos vêm de períodos que dá para a gente identificar a influência do espanhol. É óbvio, até porque se a gente olhar direitinho a distância do português para o espanhol Então você vê planejar, porque no Brasil se fala planejar e não planear. A gente pode olhar, fazer a pesquisa etimológica disso. Mas deixa eu contar uma piada, vocês me permitem uma piada? Uma piada que é verdade, mas ela é engraçada. Eu tenho umas amigas que foram para Galícia. E o galego... Só fazer uma correção. Em Portugal se fala Galiza. A gente não sei de onde a gente fala Galícia, né? Galícia é um termo espanhol. O galego não gosta de chamar Galiza de galego, que está tanto na Espanha. O quê? Não, a gente aqui chama todos os portugueses de galego, né? Assim, tem uma expressão que se usa, né? Que é o galego, porque a relação é muito próxima ali, né? Da Galícia com Portugal. Historicamente, o galego, eu vi os textos em galego, é bem próximo do português, né? Precisamente, nós temos algo que se chama galaico-português. né? Seria uma língua quase comum ali, né? Imagina, vai. Pois é, a piada é a seguinte: umas amigas estavam em Portugal e passaram para Galícia porque queriam comer um prato lá, que eu não lembro qual era o prato, mas falaram assim, pô, comida maravilhosa. Foram lá comer na Galícia
E chegaram num restaurante e estão falando, imagina, né, brasileira, falando. Daqui a pouco o garçom chega perto delas, não sei nem se vocês chamam de garçom, né? E fala assim para elas: posso fazer uma pergunta? Aí ela fala: pode sim. Que raio de língua estão a falar que eu estou aqui a entender tudo? Ele estava assustado com conseguir entender a fala dela, sabendo que não era galego, né? Que raio de língua é essa que estão a falar que eu estou aqui a entender tudo? Então, essa é a proximidade das nossas línguas, né? Como é que é engraçado, porque o cara sabia que não era o galego, talvez soubesse que não era português de Portugal, porque está muito próximo, o galego conhece o português de Portugal, mas Sim, sabia que sim. era português, né? Ele sabia, eu estou entendendo, que língua é essa, né? A gente geralmente fala, que língua é essa que eu não estou entendendo? Nele, o contrário, que língua é essa que eu estou a entender, né? Sim, sim. Hã? Sim. Então, esse foi um fato que aconteceu que mostra essa diversidade que as nossas línguas assim têm, né? E que são interessantes de ver na prática. Eu, quando fui à Espanha, Uhum. na época falava pouco espanhol, hoje eu falo com um pouquinho mais de desenvoltura, mas quando a gente chegou lá, a gente teve que se Depois eu vou socorrer. falar isso aí. Vai, vai. A Pode gente teve prosseguir. que se socorrer dos galegos. O pessoal da Galícia que trabalhava em Madrid, que era de origem galega, que falava assim, não, pode falar em português que a gente entende. Aí fala tranquilamente, né? Eu já vi eu já vi assim, galego, eu só vi é, em texto, né? Vamos dizer assim, né? Leu, né? Catalão, no Twitter, né? Uhum. O catalão, assim, eu vou contar, deixar passar a palavra para o Daniel, mas assim, o catalão, eu já li texto em catalão, dá para entender, mas eu tenho uma série na Netflix chamada Merli, que é um professor de filosofia. Cara, eu não entendo nada que os caras falam, bicho. Eu não sei como é que é o galego falado. Sim. Não sei. Muito tranquilo também, muito tranquilo. O Podemos dizer, catalão vai. podemos dizer que existe digamos, um conceito hipotético em que temos uma Galiza que é unificada com Portugal. E seria Portugaliza, Uhum. devido à proximidade linguística e também cultural que temos com Galiza. Uma, Sim. co- uma das coisas que eu também acho piada é que se nós falarmos com um espanhol, português, ele não nos entende mesmo. Temos sempre que falar aquilo que se diz como portunhol. No entanto, se formos à Galiza, nós conseguimos facilmente falar uns com os outros e entendemos. E eu acho bastante curioso também que, por vezes, não somos só nós que, apesar de percebermos espanhol, que não percebemos um espanhol a falar. A verdade é que, por vezes, os próprios espanhóis, quando estão a ver outros espanhóis a falar, não se conseguem compreender. Aquilo não se compreendia, não. Portugal fez muito bem sair de lá quando pôde, né? Primeira briga lá. É isso mesmo. É isso, porque é uma loucura, você imagina, eles têm várias nações, vamos contar aqui, tem a Galícia, tem La Mancha, tem a gente estava falando lá de Catalunha, Calúnia, sim. como é que é o nome da outra região próxima da Catalunha, mais para cima que também é mar? O quê? Tem Andaluzia, Catalunha, mas tem uma região de mar ali no Mediterrâneo também, que é Barcelona. Valência, ano, né? Que também é outra unidade, outra parte autônoma da Espanha. Portugal, quando viu aquela confusão ali, teve, porque foi, eu acho que é 1146, não é isso?
a demarcação da independência de Portugal em relação à Espanha ali, né? Se não me engano. Que quando Portugal demarca sua fronteira, tem a guerra lá, é uma batalha entre Dom Henriques e a mãe dele, né, que era a rainha de Portugal, e define lá, separa Portugal a mãe dele era a rainha de Espanha, né, que englolia tudo. Isso. E ela se separa e Portugal se separa. Eu acho que foi uma grande sacada. Foi por isso que Portugal conseguiu se lançar ao mar primeiro. Porque a Espanha continuava brigando com os mouros, né? Portugal viu essa oportunidade, que foi fantástica, mas fez muito bem, porque aquela confusão está lá mal resolvida até hoje, né? Até hoje. Por aí Antes, o país, você... que eu estou esquecendo aqui, mas os bascos também, né? Outra unidade autônoma. Né? Porém, eu posso dar... Quê? Estás aí? Pode falar, eu estou aqui te ouvindo. Ok. Porém, eu gostaria também de mencionar que após, digamos, o conflito que houve entre o nosso rei, Dom Henrique, que depois, contra a sua mãe, foi após esse momento que se deu, digamos, a progressão da reconquista e que se verificou no território português. Portanto, digamos que foi... Deixa-me só recordar as datas. O 711 foi quando fomos invadidos. Não, sim, eu acho que essa história é interessante, né? Porque vocês se livram primeiro dos... Vocês se livram primeiro da influência aí árabe, exatamente, e aproveitam para se livrar também da influência da Espanha, né? E eu acho que a batalha era de Redanhas, não é isso? Campo de Redanhas, é esse o local da batalha lá? Dos dois exércitos, né? Do e da mãe de Dom Henriques. Eu acho que é o nome do local onde foi feita a batalha lá. Mas eu sei que isso é importante e marca esse aparecimento do português, que, de certa forma, é um povo que aparece da luta contra os árabes, mas também da luta contra a Espanha, né? Para se firmar como um povo com autonomia. A questão da autonomia só se verificou foi, digamos, em 1140. 146, né? Que é a data fixada aí da autonomia, não é isso? Sim. Só foi posteriormente. Foi feito pelo nosso grande Dom Afonso Henriques, aquele que lutou contra a sua mãe mesmo, para conseguir manter Portugal independente, porque a mãe tinha afiliação, digamos, aos reinos que agora são espanhóis. Sim. E foi, digamos que podemos dizer que a reconquista só terminou mesmo no século a seguir. Só no século XIII? Sim. Quer dizer, século XIII é o mesmo século em que a Magna Carta está sendo assinada na Inglaterra. Olha só, né? São dados históricos interessantes. Né? Não, mas eu acho que essa capacidade de fazer isso que a Galícia não fez, né? Porque aí você me explica uma coisa, Daniel. A Galícia, a história de Portugal. Portugal é a área... Porque você fala assim, hipoteticamente existiria um Portugal e uma Galícia comuns, como um território cultural comum. O português era a área de mar e de porto do que seria uma grande Galícia? É essa uma proposição?
a origem do povo é igual mesmo do ponto de vista étnico também? Ou tem diferença nisso? Como assim? Por exemplo, assim, a gente fala, eu gosto muito, acompanhava muito os vídeos do Hermano Saraiva, acho que já falecido, mas ele tinha bons vídeos de história de Portugal na internet. Eu sempre gostei desse tipo, que eu acho muito interessante, porque a gente também se conhece muito conhecendo vocês, né? Mas o que eu te pergunto é o seguinte: existe uma identidade de natureza, é só uma proximidade, ou existe uma identidade de natureza étnica com a Galícia? Porque o Saraiva diz que Portugal, como fica ali no limite da Península Ibérica, acontece um processo diferente. Todo local onde é invadido por um outro povo, o povo, às vezes, que é o povo originário, ele é substituído e expulso daquela região. Em Portugal isso não era possível, né? Porque você ia ser expulso para o mar, então não tinha como expulsar, e havia um amálgama, né? Uma junção daqueles povos originários com os novos povos invasores e sucessivamente isso. Então tem uma característica muito peculiar do português nesse sentido. No sentido étnico, você consegue identificar que o galego ele é mais parecido com o português, por exemplo, do que com o resto dos espanhóis, do ponto de vista étnico também, características físicas e tudo mais? Por acaso, isso eu não estou lá assim muito dentro desse aspecto. Eu não vejo lá assim muita diferença, para ser honesto, mas se existe, eu não notei. Mas também podemos dizer que Portugal e a região de Galiza, ao contrário de Espanha, uma das concepções que se costuma ter é que, devido à ocupação árabe que tivemos na Península Ibérica, que de alguma forma eles haviam deixado um enorme património genético. Sim. Porém, estão a ser feitos vários estudos que revelaram que a influência, digamos, árabe é mínima em termos genéticos. Nós podemos dizer que nós mantemos grandes traços dos povos lusitanos. Portanto, se nós atualmente tivermos mais diferenças, digamos, em património genético, em diferenças étnicas, é algo verdadeiramente recente. Portanto, há zonas em Espanha, por exemplo, que são praticamente árabes. Há zonas em Espanha que, inclusive, se tu fores pelas estradas, vais ver que têm placas em árabe, não é em espanhol, mas sim em árabe. Sim. Andaluzia é característico, parece que você está em Marrocos, né? É, praticamente. É muito parecido. Mas olha só, muito da cultura portuguesa também é do árabe, né? A capacidade de navegar das caravelas é herança tecnológica dos árabes, não tem dúvida nenhuma disso. É uma interação entre tecnologia romana e a tecnologia herdada dos árabes, que navegavam ali pelo oceano, né, oh, meu Deus, agora me faltou o nome ali do mar entre norte da África e Europa. O que eu posso dizer é que é o seguinte: a caravela é um barco que resultou de vários experimentos por parte dos portugueses. Sim. Tanto Desde que a Sagres lá, a criação da escola de nós, navegação. nós efetivamente só conseguimos obter a caravela após dobrar o cabo da Boa Esperança. Uhum. Chegar quando? Não. E é que se pode... Sim, pode falar, desculpa. Aí é que se pode dizer que nós temos uma caravela que é evidentemente portuguesa mesmo. Sim. Mas é isso Mas que eu até queria...
da vela e do leme móvel, a vela a ideia da vela de pano e de tudo isso é a herança dos navegadores romanos e do Mediterrâneo, né? E a vela e o leme móvel é uma herança árabe que foi trazida. Então, quer dizer, o que Portugal faz com muita capacidade é conseguir adaptar essas duas tecnologias de origem diferente e ainda fazer numa embarcação cujas dimensões eram reduzidas para as embarcações do tempo daquela época, com a capacidade de navegar um oceano inteiro. Assim, isso é fantástico. Assim, o que o Portugal faz é muito interessante porque lançou, inclusive, tecnologicamente, Portugal na frente de todos os outros países. Mas, quer dizer, não é uma invenção original no sentido de que ele inventou tudo. Na verdade, essa adaptação de tecnologias que Portugal herdou e conheceu de outros. O que posso dizer é que o que eu posso dizer é que no que toca à caravela e até mesmo às velas é algo semelhante àquilo que nós assumimos, só para estabelecer um paralelo com a questão do património genético português. Pronto, já os gregos e os romanos tinham as caravelas, no sentido, melhor, as velas triangulares, que eram característica da caravela. Sim. E nós temos cada vez mais evidências que comprovam que é algo mais facilmente identificável por parte dos romanos e dos gregos do que propriamente dos árabes. Uhum. A questão da vela, né? Uhum. A vela eu acho que é greco-romana, mas o leme móvel é árabe. Isso é invenção árabe. E essa adaptação que deu a possibilidade de você fazer atravessar até mar mais grosso, né? Que é o mar de oceanos e mais, quando Portugal pega as duas coisas e consegue colocar numa embarcação do tamanho da caravela, isso é um avanço tecnológico fantástico, né? Que não tira nenhum mérito do Portugal nesse sentido, como também os Estados Unidos hoje faz coisas altamente tecnológicas, mas que ele herdou de outros países, né, da história. Inclusive, assim, a gente não pode negar que não fosse a herança dos árabes de Portugal e de Espanha, do que os árabes trouxeram lá da Índia, do zero, do número indo-arábico, dessa coisa toda, a gente não tinha feito nem viagem à Lua, nem computador, nem o homem nada. Não né? vê, o homem, eu não acredito que o homem andou à Lua. Eu não acredito. Não, isso aí o Rubem Gonzalez, que eu acompanho, ele conseguiu convencer a mim e ao Rômulo que o homem não viajou à Lua porque não teve tecnologia para isso. Aquilo ali é uma computação gráfica. Todos nós sabemos que a Terra, que todos nós sabemos que existem fortes provas científicas de que nós temos tido uma educação muito patriarca, no sentido que afirmam a Terra ser redonda. Nós todos sabemos que a Terra Eu também não sou terraplanista. A Terra é plana. Terraplanista em Portugal, porque se vocês tiverem terraplanista aí, vocês estão negando toda a herança portuguesa. O que fizeram, ué? Entendeu? Porque uma coisa a gente põe em suspeita. Por exemplo, talvez pode ser uma coisa ridícula, mas acho que não. Porque, por exemplo, quando o astronauta americano foi lá, a primeira coisa que ele fez foi fincar a bandeira dos Estados Unidos. Ué, porque qualquer um faz isso, né? Óbvio, o cara que subiu no Everest a primeira vez fincou a bandeira do país dele. Tá falando, aqui é meu território. Essa é a finalidade. Eles estavam numa guerra, né, Fábio? Era a guerra espacial, né? Mas eu não acho que o homem... Eu posso até mostrar o vídeo do Rubem Gonzalez para vocês, mas o Rubem, ele conseguiu convencer a mim também, convencer o Rômulo que
Porque virou senso comum, né? Que o homem viajou à Lua, mas parece que não havia tecnologia para o homem ir à Lua, né? Mas aí são. Não se lançou acima da atmosfera, não fez Não, o homem chegou aí ao espaço, é o caso do Yuri Gagarin, mas Sim. e a Lua, mas agora estão. Porque é o seguinte, cara, se o homem viajou à Lua, se o homem. Por que não houve voltas? Não houve uma estação espacial, por exemplo. Uma série de viagens à Lua. Após. Mas, acho que houve outras, aí. Tem outras não. Eu acho que é o seguinte, tal como muitas outras descobertas que foram feitas. E agora eles estão com outra, eu não sei qual é o termo em Portugal, mas estão com outra picaretagem de que agora quer ir para Marte, né? E os Estados Unidos fica repetindo que vai ter uma segunda volta à Lua e esse dia não chega. O que eu posso dizer é que, no que toca à Lua, a questão de não voltarem a pisar o solo lunar é algo que aconteceu com muitas outras tecnologias, com muitas outras descobertas que fizeram durante estes períodos, que tinham apenas o propósito de propaganda. E foi só olharam para a Lua com o propósito de ganhar a corrida e ter vantagem em termos de Guerra Fria. Não olharam para a Lua como se fosse possível, digamos, estabelecer colónias. E acho que é por isso é que não retornaram à Lua. Tanto que atualmente já estão mesmo a supor utilizar a Lua como futura estação espacial para poder impulsionar a expansão espacial para, por exemplo, Marte. Uma vez que um dos principais problemas que nós temos no que toca à ida ao espaço é a massa que existe, não, é os limites de massa por cada foguetão, entende? E ao estarmos no solo lunar, nós conseguimos fazer construção de novos aparelhos de uma forma muito mais eficiente. Agora também recordo o facto de nós estarmos a depender, por exemplo, do telescópio, que é o Hubble, que está extremamente desatualizado. E nós temos agora enormes telescópios que foram desenvolvidos, só que não foram lançados ainda para o espaço, porque seria um custo absurdo. E acho que é por isso é que estamos agora a pôr mais a possibilidade de voltar ao solo lunar. E Samuel, só para lembrar uma coisa que é o Fábio, eu não sou defensor dos americanos, não, mas veja só, existem várias outras Apolos que voltaram para a Lua, né? Acho que tem operações, inclusive Apolo 15, até a 15. Eu espero que seja verdade mesmo, até porque eles construíram essa narrativa, mas no momento eu não acredito, não. Eu posso dar um exemplo que é graças a uma das missões que nós tivemos à Lua que nós conseguimos saber a distância que temos desde a Lua à Terra e também conseguimos descobrir que a Lua está progressivamente a abandonar a Terra. Porque Sim. Deixaram lá uma série de equipamentos que, através da tecnologia de laser, nós conseguimos medir a distância e vemos que a cada ano a Lua está a afastar-se da Terra. Que prova a teoria da expansão do universo, né? Que é a teoria... Acho que isto prova, mas é, na verdade, outra teoria, que é o seguinte, que a Terra, antes da Terra existir, possivelmente a Terra era um planeta de maiores proporções. Só que embateu com outro e dividiu-se. E que a Lua é um fragmento, então. É um fragmento, sim. Sim. Pois mas de certa forma tem... Isso que o Fábio está falando não tem nenhuma evidência forte, parece até a conversa das figuras malucas. Eu vou mostrar o vídeo, aí vocês tiram as suas conclusões. Tirarei. Mas
olha só, existem, primeiro que não voltaram. Voltaram, eu acho que 2 ou 3 Apolos voltaram à Lua. Agora, isso que o Daniel falou está muito correto. O processo tinha a única finalidade fazer propaganda de guerra para mostrar que, tecnologicamente, os Estados Unidos estavam no mesmo ponto tecnológico que os russos, porque não tinha outra finalidade. Não tinha finalidade de exploração da Lua, não tinha nenhum programa para além disso. Os Estados Unidos só mostraram que os Estados Unidos estavam perdendo a corrida. E agora tá abrindo cadastro para quem quiser fazer a vida em Marte. É uma das possibilidades, eu não sei se não é. Eu acho que ainda é muito arriscado, mas o fato de que eles conseguiram fazer a transportação chegar até a Lua não me assusta em nada, e não me assusta que tenha sido abandonado o programa, porque o Daniel está correto. O programa era, na verdade, para mostrar poderio bélico na Terra, e não tinha nada a ver com a Lua. A Lua era só a propaganda. Se eu consigo chegar à Lua, eu consigo desenvolver mísseis que chegam até a Rússia, entendeu? Na verdade, a uma dada altura, se não me engano, foram os Estados Unidos que se puseram a bombardear a Lua com ogivas nucleares de modo a mostrar o seu poder. Poderia. E demonstra a preocupação que eles tinham com a Lua. Imagina a merda. Me desculpe a expressão brasileirada, mas era uma merda significativa, porque se você Lua do local onde ela está, as marés vão. Você imagina que loucura que seria isso? Isso aí. O eixo dela. Com certeza. Só para você ter uma ideia, teve um maremoto que atingiu o Peru, acho que há 5 ou 6 anos atrás, 5 a 10 anos atrás, em que ele mexeu em 8 graus no eixo da Terra. Um maremoto. O terremoto que gerou um maremoto que chegou a atingir o Peru. Ele mexeu em 0,8 graus, 0,8 graus o eixo da Terra. Você imagina o que é um bombardeio num satélite do tamanho da Lua, com o que a gente tem de capacidade, né, atômica, que pode, inclusive, alterar a rota da Lua e criar um problema muito... Na verdade, isso podemos dizer que é o seguinte: nós não temos o mínimo poderio militar e nuclear para conseguir provocar qualquer estrago, tirando, digamos, à superfície, porque obviamente iria gerar uma cratera enorme, mas jamais seríamos capazes, por exemplo, de fragmentar a Lua ou alterar a sua órbita. E o mesmo se aplica. Nós mesmo que tentássemos destruir a Terra, digamos, concentrar todas as bombas nucleares e explodir no mesmo local, nós jamais seríamos capazes de causar qualquer dano à Terra. Mas, sim, né? A vida na Terra teria efeito, né? Sim, isso é mais do que evidente. E acho que é por isso é que nós não tivemos também nenhuma guerra nuclear até agora. É que os Estados Unidos, dentro de uma deslealdade, matou, né, um general do Irã, né, para ver se tira o Irã do eixo, né? Sim, e eu acho que tanto essa suposta viagem do homem à Lua, quanto suposta? Não, ainda esse abatimento do general iraniano, isso aí, você tem isso aí, essa questão de propaganda fica, de certa forma, uma guerra híbrida, né? Agora, a questão da corrida espacial realmente foi só propaganda. Mas já encaminhando para a finalização, o que eu noto é que já conversei isso com o Samuel, já conversei isso com o Max também, que essa aproximação
essa aproximação com o Brasil, com Portugal, com Angola, eu tenho notado de uma forma empírica, vamos dizer assim. Eu entendo. Eu acho que a separação, eu acho que a separação nos fez mal. Eu acho que a coisa de cada um ter o seu isolamento e eu entendo que ainda bem que não só eu, mas fiquei muito feliz de saber. Tem os livros do Laurentino Gomes, que também reporta nesse sentido, e também, recentemente, o grande economista brasileiro, que é o Pedro Augusto Pinho, fala que o Brasil poderia estar unido a Portugal naquele projeto de Dom João VI, com José Bonifácio de Andrade Silva, que André pode explicar melhor, e resolveu abrir mão desse projeto para fazer uma suposta independência e entrar no projeto autoritário. Mas, Fábio, veja só, eu tenho dificuldade com Eu isso, sei, não tinha porque condições naquele históricas, é uma momento hipótese. histórico, Portugal tinha saído, quer dizer, a realeza portuguesa tinha fugido da Europa por conta da perseguição de Napoleão Uhum. e para não mexer com os interesses da sua grande aliada, que era a Inglaterra. Uhum. E aí, de novo, a gente tem que falar, tem que entender a história como ela é, não como ela seria, né? É Sim, óbvio que a independência do Brasil foi um negócio, tanto que a gente tem até a música do Chico, que aproveita da frase que teria sido dita por Dom João VI, que faz a independência antes que um aventureiro lance mão. É óbvio que era preferível que a independência tivesse sido feita no Brasil pelos brasileiros, e acabou sendo feito por um português, né, nascido em Portugal, que volta para Portugal, onde ele era Dom Pedro IV, se o Daniel vai me esclarecer se eu não estou errado, e que, na verdade, fez um grande acordo para um pagamento de dívida de Portugal com a Inglaterra, aquela coisa toda. Marx fala que foi uma jogada da alta finança. Era Ora, está. necessário que o Brasil se tornasse independente. Agora, óbvio que a nossa independência deveria ter sido muito mais radical do que ela foi. Agora, isso não significa que depois, no futuro, a gente não pudesse se reaproximar de Portugal, e aí já com o país na mesma condição de igualdade, com respeito ao autodesenvolvimento e autodeterminação interna, e reconstruir os Mas laços. André, você não acha estranho? Houve guerra da independência, sim. Mas Eu acho que se você não não discorda de. feita não feita por Dom Pedro. Houve Guerra da Independência muito antes. Na Não, Bahia, no 2 de sim, julho, né? sim. Mas houve guerra da independência, sim, embora se discuta que foi um acordo de pai para filho, né? Essa indenização para Portugal não entra na minha cabeça, porque que se você ganhar a guerra, quem supostamente deveria indenizar aí seria Portugal, não? Mas Então, aí é que tá. O acordo foi imposto com a indenização do Brasil a Portugal pelo que a coroa portuguesa teria perdido. O interessante é ver que o fato da independência ter sido feita da forma que ela é, não quer dizer que ela não deveria ter sido feita. É isso que eu estou querendo insistir, né? De que ela uhum, foi mal feita, mas ela era necessária. Agora, a história é o que ela é, não é o que a gente queria que fosse, né? Uhum. Ela é isso. E isso manteve, obviamente, projetos autoritários aqui, a própria mas eu fraqueza gostei do que. dos reinados posteriores Dom Pedro foi um responsável, total responsável. Quando volta para Portugal, deixa um menino aqui, tutelado por uma série de figuras águias na política. Há uma dúvida se a independência foi independência ou se foi uma união, um arranjo monárquico. Eu teria que ler o que o Laurentino fala sobre isso. Mas isso parece muito com todos os processos históricos brasileiros.
a proclamação da República foi republicana? Foi feita por um Não. monarquista, né? O Marechal era monarquista, só que tinha brigado com o governo, estava com o apoio das elites que tinham acabado de desembarcar do monarquismo e se tornaram republicanos de última hora e fizeram um golpe de Estado, um golpe fajuto que instituiu uma casta que a gente vem sofrendo esse processo até hoje. Quer dizer, o Brasil ainda precisa fazer sua revolução. Mas, de fato, o fato concreto é que a independência precisava vir. O Brasil era a única, única monarquia na América toda republicana. O republicanismo era necessário, ainda que ela tenha vindo de forma tosca. Mas era necessário romper aqueles... você imagina, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Isso por quê? Porque se mantinha num regime economicamente ultrapassado. E a gente vem sofrendo esse mesmo retardo histórico. Acho que Portugal já conseguiu ultrapassar esse problema do retardo histórico aí, que é meio que da nossa origem ibérica, né? Essa coisa que é estranha, né? Qual? Tem umas características que ficaram Daniel, no Brasil. vai. Diga. Onde você mora em Portugal? Você mora em apartamento ou em casa? Apartamento. Apartamento. Fábio, eu vou ter que me despedir. Me desculpa, eu tenho que me despedir porque eu vou ter que fazer algumas coisas. Daniel, um abraço. Foi um prazer. Se puder voltar, tem outras Um abraço. conversas. Um abraço. Tudo bom. Um abraço. Então, Estavas a dizer que eu ia falar o seguinte, por exemplo, no apartamento que você mora, provavelmente não tem quarto de empregada e elevador de serviço. como assim elevador de serviço? Elevador de serviço, eu não sei como é que vocês chamam. Elevador é aquele instrumento que você sobe sim. e desce. Sim, nós temos elevador, sim. É bastante comum aqui na minha zona, elevadores. Elevador de serviço seria um elevador, por exemplo, para um pessoal que faz faxina, que faz a limpeza. Então, aqui no Brasil existe o elevador social, seria aí os moradores, e tem o elevador de serviço, que é para as pessoas que prestam serviço ao prédio. Isso é mais... Diga. Isso é mais comum, é nos, digamos, aquilo que nós chamamos de apartamento-hotel. Tá. E existe no Brasil também tem o tal do quarto de empregada doméstica, ou seja, que seria uma reprodução. Esses dois fatores seriam uma reprodução da escravidão, tanto que os brasileiros que foram morar em Portugal, enfim, queriam elevador de serviço e quarto de empregada, só que aí já não se aceita, o povo português não aceita dar esse tratamento de classe como você tem aqui. Eu posso dizer que aqui é mais a questão de complexidade e, digamos, de projeção económica, no sentido que, por exemplo, na minha zona, nós estamos a viver sobre uma bolha imobiliária, no sentido que os apartamentos, as casas estão sobrevalorizadas. E já agora, eu vivo na zona do Algarve. Aqui tudo é extremamente Fica caro. bem no sul de Portugal. Sim, é mesmo no sul. E eu tenho um amigo que mora aqui em Vila Velha, que ele é filho de portugueses. Ele falou que no Algarve é uma região muito valorizada. Ele falou que é muito comum ter turista estrangeiro aí, né? sim, digamos que o Algarve é um dos E é bem principais, valorizado. é um dos principais centros económicos de Portugal.
Portugal acaba por depender bastante do fluxo turístico que existe no verão nos Algarves. Interessante. E eu até Então, acho. tá. Diga. Não, prossiga. E pronto, como eu estava a dizer, o que nós temos aqui atualmente é os preços estão extremamente elevados e os edifícios estão degradados. Ou seja, não há assim grande investimento para ter dois elevadores com dois propósitos diferentes, entende? Uhum. Só mesmo Hum. naqueles locais mais requintados, mais... Mas o seu prédio é muito comum encontrar. Seu prédio é muito comum encontrar pessoas de outros países, principalmente da Inglaterra, do norte europeu. Sim, sim, isso é por todo o Algarve nós temos isso. Em especial na Hum. zona onde eu vivo. É muito, muito comum. Tanto que no verão é típico nós chegamos à entrada do prédio e Uhum. se nós acordarmos antes da limpeza que é feita por parte das empregadas, nós encontramos o chão todo vomitado pelos estrangeiros que andam por aqui, que chegam todos bêbados. Ah. Então tá, a gente caminha para conclusão do programa. Obrigado pela participação e mantemos contato, Sim, sim. né? Nos vemos no Twitter e bacana esse contato. Ah, Né? foi um prazer. Um abraço, tudo de bom, Um então. abraço. Tchau. Tchau, tchau.